Tem umas horas no fim do dia em que a gente olha pro teto e parece que a própria respiração faz eco na sala vazia. É aquele instante exato em que o café esfriou na xícara, o celular não vibra com nada que importe e a vida inteira resolve caber dentro de um suspiro meio sem vergonha. Você já reparou na consistência do silêncio que cai sobre a casa lá pelas 4 da tarde de um domingo? Não é um silêncio qualquer, de paz, de quem meditou ou tirou o dia para descansar. É um silêncio pesado, meio poeirento, que entra pela janela, junto com o barulho abafado de um carro passando na rua e o cheiro de produto de limpeza que já tá secando no piso. É o horário exato em que a luz do sol muda de cor na parede da sala. Ela deixa de ser aquela claridade prática do meio-dia e vira um amarelo melancólico, meio inclinado, que parece estar fazendo hora extra. E é justamente nessa hora que o corpo decide que precisa de atenção, não porque tá doendo, mas porque tá vazio. Você tá lá na cozinha, olhando para a porta da geladeira. Abre. Olha para a prateleira do meio, onde tem um restinho de requeijão num pote quase raspado e uma vasilha de plástico com feijão do dia anterior. Você não quer comer nada. Fecha a geladeira. Dá 2 passos até a pia, olha pela janela para ver se tem alguém na rua, não tem ninguém, só um cachorro deitado na calçada quente. Volta pra sala. Olha pro sofá. O sofá parece maior no domingo à tarde. Parece que ele tá te julgando por você não ter feito absolutamente nada útil nas últimas 6 horas, exceto talvez ter assistido a 3 episódios seguidos de uma série que você nem gosta tanto assim, mas que tava passando. Aí bate aquela sensação esquisita. Um aperto leve na altura do externo. Um bicho pequenininho, meio preguiçoso, que começa a roer a paciência por dentro. Não é tristeza de perder alguém, não é saudade de nada específico, não é problema financeiro, porque a gente combinou que hoje não ia falar disso, e mesmo se falasse, os problemas tiram folga no domingo. É só um tédio puro, denso, antigo. Um mal-estar sem endereço. A gente foi educado para achar que o tempo vazio é um erro de cálculo do universo. Desde criança, a gente aprende que o domingo à tarde tem um gosto agridoce, uma espécie de luto antecipado pelo fato de que amanhã o despertador vai tocar de novo. Mas o buraco no peito de domingo vai um pouco além da segunda-feira. Ele acontece mesmo quando você tá de férias, mesmo quando a semana seguinte tá completamente livre. É como se o relógio parasse de girar para frente e começasse a girar para dentro. Sabe o que o Espinosa falaria se passasse um domingo desses na sua casa? Provavelmente ele ia olhar para essa sua expressão de cachorro abandonado, olhando para a pia da cozinha, e ia dizer que a gente sofre não porque a vida é ruim, mas porque a gente passa o tempo todo tentando escapar da nossa própria companhia. Spinoza falava muito sobre a alegria e a tristeza como variações da nossa potência de existir. Quando a gente tá na correria da semana, seja lá com que você ocupe seus dias, a gente tá sempre agindo no piloto automático. A cabeça tá no próximo passo, na próxima tarefa, na mensagem que precisa responder, no plano pro fim de semana. A gente é arrastado pelas circunstâncias. É um empurrão contínuo que vem de fora. Só que aí chega o domingo. O mundo lá fora desliga. Os amigos estão ocupados ou cansados também, o comércio fecha, o trânsito some. E de repente, o empurrão de fora acaba. Você fica por sua conta. E é aí que o bicho pega. Porque quando o barulho do mundo diminui, o barulho de dentro fica ensurdecedor. A gente tem um medo terrível do tédio. A gente acha que o tédio é o atestado definitivo de que a nossa vida é sem graça. Se a gente não tá fazendo nada incrível, se a gente não tá produzindo, resolvendo, visitando, criando, consumindo ou pelo menos postando, a gente sente que tá derretendo. Que tá desperdiçando o oxigênio do planeta. Pega o seu celular agora, mentalmente ou de verdade. Quantas vezes hoje você abriu a tela do aparelho sem procurar absolutamente nada? Você desbloqueia, olha os ícones, passa o dedo pro lado, fecha. Passa 10 minutos, faz de novo. É um tique nervoso. É a tentativa desesperada de preencher o vácuo com farelo de informação. A gente prefere ler a vida dos outros, ver a viagem de quem a gente mal conhece, assistir a um vídeo idiota de receita de bolo que a gente nunca vai fazer, só pra não ter que encarar o próprio reflexo na tela preta do celular. Porque a tela preta é implacável. Ela devolve a nossa cara amassada de quem acordou tarde e não penteou o cabelo. A verdade que dói um pouco é que a gente não sabe ficar sozinho com a gente mesmo. A gente acha que se conhece porque passa 24 horas por dia dentro da própria carcaça, mas a verdade é que a gente se trata como um colega de quarto mal educado. Divide o mesmo espaço, mas evita ao máximo olhar nos olhos. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que era um poço de simpatia, como você deve imaginar, dizia que a humanidade oscila eternamente entre 2 extremos, a dor e o tédio. Ele falava que quando a gente quer muito alguma coisa e não consegue, a gente sofre. Quando a gente finalmente consegue o que queria, a gente mata o desejo, e o que sobra? O tédio. A abstinência de querer. É exatamente isso que acontece no domingo à tarde. Durante a semana, a gente sofre porque tem o que fazer. No domingo, a gente sofre porque não tem.
A nossa mente é uma máquina de desejar, e quando o mundo diz pode parar, não tem mais nada para buscar hoje a máquina entra em parafuso. Ela começa a procurar defeito em si mesma. Você começa a lembrar daquela frase infeliz que você disse para um amigo em 2019. Lembra do jeito que você riu de uma piada sem graça numa reunião de família há 5 anos. Lembra de um plano que deu errado. A mente entediada vira um museu de horrores particulares. Ela pega os pequenos vexames da sua biografia e bota em cartaz numa sessão contínua, só para te manter entretido na base do remorso. E a culpa não é só sua. A gente vive numa época que transformou o descanso em projeto de produtividade. Se você decide passar o domingo deitado, você acha que tem que estar descansando com propósito. Tem que ler um clássico da literatura, tem que fazer uma máscara de argila no rosto, tem que cozinhar um prato complexo com ingredientes orgânicos que custam o olho da cara. Se você só ficar olhando pro teto, parece que você tá perdendo a competição. Competição com quem? Exato. Com ninguém. É uma corrida fantasma. Mas o buraco no peito continua ali. Ele tá na sala, sentado na poltrona, te olhando de canto de olho. É engraçado como a gente gasta uma energia monumental tentando não sentir o que a gente tá sentindo. A tarde vai avançando, a claridade da janela vai ficando com aquela cor de gema de ovo velha, meio laranja, meio cinza, e o desespero aumenta porque a segunda-feira tá logo ali na esquina da rua. Parece que o tempo avança com um pé de chumbo. Você levanta do sofá, vai até a cozinha sem nenhuma intenção real, abre a geladeira e fica lá, de porta aberta, com a luz na cara, esperando que algum milagre nutricional resolva o vazio existencial. Não resolve. Tem só meio tomate, um pote de requeijão quase raspado e um resto de gelatina dura que ninguém tem coragem de jogar fora. Você fecha a geladeira. Volta pra sala. Olha pro celular de novo. Atualiza o feed do Instagram. 3 pessoas que você mal conhece estão na praia num domingo de sol. Você mora num lugar sem praia, ou o tempo tá nublado, ou simplesmente você não teve ânimo de sair de casa. Mas o cérebro insiste em comparar a sua realidade de bermuda velha e cabelo desgrenhado com a seleção de melhores momentos da vida alheia. E aí entra o pensador francês Jean-Paul Sartre, que tinha uma birra monumental com essa mania que a gente tem de fugir da própria liberdade. Sartre dizia que a gente está condenado a ser livre. E o que isso quer dizer na prática de um domingo sem rumo? Quer dizer que não tem desculpa externa. Ninguém tá mandando você fazer nada agora. Não tem chefe buzinando, não tem trânsito, não tem obrigação social urgente. E é justamente essa falta de amarras que apavora. Porque quando o mundo silencia, sobra você inteiro, sem filtro, sem barulho de fundo para abafar a própria voz. A gente passa a semana inteira se entupindo de ruído, rádio no carro, notificação piscando na tela, conversa paralela no corredor, justamente para não ter que escutar o eco que vem de dentro. O domingo à tarde remove o andaime. E aí o tédio não é só falta de o que fazer. O tédio é o barulho que a alma faz quando a gente para de se anestesiar. Tem um outro filósofo, o coreano Byung-Chul Han, que fala muito sobre como a nossa sociedade virou uma grande máquina de desempenho, onde a gente acha que só tem valor se estiver produzindo, criando, consumindo, sendo eficiente. Mesmo quando a gente tá parado, a cabeça continua operando em modo turbo, contabilizando o tempo perdido. O domingo vira um teste de resistência. Se você não tá aproveitando o dia de sol na praça, se você não tá lendo um livro denso, se você não tá fazendo um curso online de automassagem, parece que você falhou no dever cívico de ser uma pessoa interessante. E a verdade é que a vida real, a maior parte do tempo, é meio sem graça mesmo. É o barulho do ventilador de teto fazendo crec-crec, é o cheiro de produto de limpeza que ainda tá impregnado no piso da sala, é a goteira na pia que precisa de um calço de borracha, é a vontade de comer um pão com manteiga que esteja estalando de tão torrado. A gente sofre tanto porque quer que a vida seja um filme em cartaz o tempo todo, com trilha sonora emocionante e reviravolta no terceiro ato. Só que o domingo à tarde é exatamente o momento em que o projetor desliga e acendem as luzes da sala. Você olha em volta e vê a poeira dançando no facho de sol que entra pela fresta da cortina. E tá tudo bem. Esse aperto no peito que aparece quando o sol começa a baixar não é um defeito de fábrica do seu sistema nervoso. É só o cansaço acumulado de tentar ser forte, produtivo e interessante no mundo que não aceita a fragilidade do silêncio. A gente quer resolver a melancolia com mais estímulo, como se um vídeo mais engraçado ou uma música mais animada pudessem tampar o buraco que pede apenas acolhimento. Senta aí. Deixa o tédio fazer o trabalho dele. Ele não vai te engolir. A tarde vai acabar, a noite vai cair, o jornal da TV vai começar com aquela musiquinha clássica que avisa que o fim de semana acabou, e a vida vai continuar no seu ritmo torto e imperfeito. Não precisa fingir que tá tudo incrível. Às vezes, o maior ato de coragem que a gente pode ter no domingo à tarde é simplesmente aceitar que hoje foi um dia cinza, que o peito tá meio vazio, e que amanhã a gente tenta de novo. É isso. Vai lá tomar um copo d'água, respira fundo, e deixa o relógio rodar no seu próprio ritmo. Foto real.
Cansaço real. Ia só na voz. Deixa o like.